Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês vão achar que é o absurdo cúmulo total. Mas, quando eu fiquei grávida do meu filho mais novo, hoje ele tem 15 anos. Então, há 15 anos atrás, eu fiz uma escolha. Qual foi essa escolha? Criar o meu filho sem nenhuma interferência de terceiro. Por quê? Porque eu não fiquei com o pai do meu filho, tá, gente? Então, já que eu não podia criar o meu filho com o pai legítimo, eu não queria ter outro pai para o meu filho, para não confundir a cabecinha dele. Então, eu fiz uma renúncia. Essa renúncia é pessoal. Eu não quis me envolver com ninguém. Criei ele dentro da palavra de Deus. Hoje é um excelente filho, tá, gente? É um exemplo. Mas eu quis ter esse tempo. Eu me dediquei. Eu criei. Eu eduquei. Eu tive tempo. E ele não foi um filho fácil. Foi o que eu gravei no vídeo anterior. Filho nasce com uma índole. Ou ele nasce bonzinho demais, ou ele tem um probleminha que você vai, né, lá no futuro que você vai ver o probleminha que seu filho nasceu. Bom, tem gente que não gosta de falar disso, não, tá? Tem gente que não enxerga que o filho é problema. Tem mãe que é cega. Ama tanto que estraga. Mimo demais estraga. Excesso de muita liberdade estraga. Filho tem que ouvir não. Filho tem que ter limite. Subiu, desce daí. Não vai fazer isso. Cala a boca que você está gritando demais. Por que é que você está gritando? Silêncio. Você tem que fazer a criança entender que ela está passando dos limites. Entende? Não é ser ter ditadora, não. É ter autoridade. Você tem que botar limite dentro da sua casa. Seu filho tem que olhar para você e falar assim, minha mãe tá chegando. Minha mãe é brava. Minha mãe, se falar, ela cumpre. Falou pro seu filho, cumpre. Falou que vai fazer isso, cumpre. Filho não segue conselhos. Filho segue exemplo. Seja um exemplo para sua casa, porque o seu filho tá de olho em você. O que adianta você falar, filho, não fuma, se você é uma fumante? Filho, não bebe de cair, se você chega em casa caindo, de bêbada. Ele vai falar lá. Olha lá. Que exemplo que essa mulher me dá. Você tá entendendo, gente? Isso é muito sério. Então, quando eu resolvi criar o meu filho sozinha, eu tive que ser exemplo, porque ele estava de olho em mim. Me cobrava. Uma coisa bem boba que eu ensinei e ele me chamou a atenção. Coisa simples, bobinha, mas a criança tá prestando atenção em você. A gente andava na rua de mão dada. E eu falava pra ele assim, para de andar na beirada do passeio. Passeio é aquele que você chama de calçada, que tem meio fio. Para de andar na beirada, senão você cai do lado de lá, o carro te pega. Passa pro lado de cá. Cansei de falar isso com ele. Aí, um belo dia, eu peguei na mão dele e falei, passa pro lado de cá que eu tô mandando. Me obedeça. É de cá. Aí ele falou assim, mãe, por que você tá andando no meio fixo? Se você cair do lado de lá, quem é que vai te salvar? Quer dizer, nós dois não podíamos andar na beirada, nós tínhamos que andar no canto de cá. Entendeu? Porque ele observou que eu estava muito na beirada do meio fio. E ele estava bem no canto. Então, para você ver que filho presta atenção. Né? Mais ou menos isso. O outro meu filho mais velho, gente, quando eu estava namorando, fiquei viúva e arrumei um namorado. Eu não tinha esse de 15 anos. E eu namorei um rapaz, porque eu não bebo. E ensinei meus filhos a não beber. E meus filhos não bebem. É o exemplo. Meus filhos não fumam, porque eu não fumo. Exemplo. Não foi conselho que eu dei, foi exemplo. E eu bati ali em cima. Não vai beber, não vai fumar, não vai, e não foram. Beleza. Um belo dia eu arrumei um namorado e ele tinha o costume de tomar uma cervejinha. Até aí tá tudo bem. Só que ele foi pra minha casa, eu estava tomando banho, minha casa era um sobrado. Eu estava tomando banho, ele ficou na parte de baixo na cozinha tomando uma cervejinha, porque ele já chegou com a cervejinha. Certo? E meu filho entrou na cozinha, viu aquela cena, se sentiu incomodado, foi pra escada, ficou me esperando na escada. Pensa no menino de 12 anos esperando você na escada. Quando eu topei com ele na escada, ele falou assim, mãe, posso conversar com a senhora? Eu falei, pode, claro. Ele falou assim, então vamos lá pro seu quarto. Porque ele sabia que se ele falasse na escada, que o rapaz ia ouvir, porque ele estava na parte de baixo. Aí ele entrou no quarto e falou assim, mãe, você ensinou a gente uma vida inteira a não beber. E o seu namorado está bebendo lá embaixo na cozinha e tem uma cerveja na geladeira. A senhora vai aceitar isso? Gente, eu não sabia onde enfiava a minha cara. Eu falei, meu filho, eu não sabia que ele estava bebendo, nem que ele tinha chegado com uma bebida. Mas você está certo, eu vou falar com ele. Foi só isso, gente, ele falou pra mim. Eu senti, assim, uma mãe desmiolada. Eu falei, como uma mãe ensina o filho uma coisa e faz outra? E eu cheguei perto do meu namorado na época e falei, olha, infelizmente você não vai trazer bebida pra minha casa, não vai beber na minha casa e muito menos na frente dos meus filhos, porque eu ensinei isso e eles estão me cobrando. E eu prezo muito, muito o que eu ensino. Eu ensinei, tá ensinado e não tem como voltar atrás. Ele, me desculpa, Eugênia, eu não vou mais fazer isso. E nunca mais fez mesmo. E depois passou os anos, a gente terminou e tá tudo bem, né? Mas é isso, gente. Criar é ter compromisso com o filho. Não ponha filho no mundo para ser criado sozinho, porque o mundo castiga.
O mundo ensina tudo errado. É um para ensinar e 1000 pessoas para levar o seu filho pro buraco, pro lugar errado. Então, olhe com quem conversa, com quem brinca, com quem, aonde vai, a casinha de quem, né? Quem são os pais, porque tem pais maloqueiros. Ó, tem filho bonzinho, gente, tem filho que é lindo. Tem filhos que são uma bênção. Mas os pais não prestam. Não vale nada. Estraga a coitada da criança, que não pediu para nascer. Aí acha que o mundo cria, que a escola cria. A escola não tem que criar filho de ninguém. A escola tem que ensinar português, matemática, ciência, geografia e história. E não é para fazer ideologia de gênero também, não. Você tá entendendo? Porque lá não é lugar disso. Quem tem que ensinar isso são os pais. Sinto muito informar isso, mas é a realidade. Entendeu, gente? Então aprende a educar filho. Você não sabe, vai ler, procura. Porque o que tem de errado, gente, meu Jesus amado, tem mais pai doido do que filho. Tá bom? Então cuidado. Não perca a sua família. Não entregue a sua família para o mundo. Esse conceito está errado. Filho não foi criado para o mundo, filho foi criado para Deus. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, hein, gente? Isso é muito sério. Aí sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas não querem ouvir. Não querem assistir a verdade. Porque a verdade incomoda. Ela dói. Aí as pessoas justificam e põem a culpa em Deus ainda por cima. Fala que se Deus fosse bonzinho, o mundo não estava do jeito que está. Não, o mundo está do jeito que está porque você não sabe lidar com a situação. Porque a Bíblia é o manual da felicidade. Lá tem tudo, gente. Como ser um bom cidadão, como ser um bom pai, como ser uma boa esposa, como ser uma mulher virtuosa, tá tudo lá. Basta você ler, né? E crer. Porque ler e não crer não adianta.